Olá, eu sou a Ana Rodrigues, estou aqui para mais um vídeo do canal. Seja bem-vinda se você está vendo o vídeo pela primeira vez. E vamos fazer aqui uma avaliação do céu da semana, uma semana do dia 19 ao dia 25 de agosto, onde a gente tem poucos eventos marcantes, né? Uma semana tranquila. Mas começamos a semana aqui com alguns eventos legais aí. O Mercúrio voltando ao movimento direto. A gente tem também ao longo da semana o Sol mudando de signo, então muda um pouco aí a influência. Então é uma semana que a gente pode considerar tranquila, nem muitos aspectos importantes são formados no céu ao longo da semana. Vamos lá observar então o que vai acontecer. Bom, nós temos agora no domingo, hoje, né? O Sol em Leão e a Lua em Sagitário. Aqui lembra, considerando o mapa para 6 horas da manhã no horário de Brasília, com a Lua em 8 graus de Sagitário. E aí nesse domingo é o dia que o Mercúrio voltou ao movimento direto, de sábado para domingo, né? Esse momento, esse dia em que ele volta, ele fica, na verdade, estacionado, né? Aquela condição que a gente diz, ele não vai nem para frente nem para trás. Enfim, e como toda condição de estacionado, não tem movimento, sendo o próprio Mercúrio regente do movimento em si, do trâmite das coisas, da verbalização, das mensagens e tudo mais. Esses são os temas que vão ficar importantes aqui ao longo do domingo. Lembra, eu sempre falo para vocês, né? O dia em que o planeta entra no movimento retrógrado, ou que ele volta ao movimento direto, né? Quando ele muda a direção dele, são dias importantes, tá? Justamente porque é a mudança, é o período da mudança do movimento. Então, ele requer bastante atenção porque ele desagrega aquilo que o planeta representa, que o planeta tem como assunto. No caso do Mercúrio, são os temas da comunicação mesmo, do trânsito, dos aparelhos eletrônicos, por exemplo, que acabam ficando importantes. Então, o domingo ele pede um pouco mais de observação no que diz respeito a resolver coisas importantes. Não é um bom momento, tá? Resolver assuntos que você tem que resolver com alguém que precisa conversar ou mandar mensagens importantes, tal. Prefira deixar, se puder, né, para alguns dias depois. É mais adequado. Ele ainda está no orbe de quadratura, né, numa influência de quadratura ao Júpiter, e o Júpiter é um planeta que, num aspecto desafiador, em condições não favoráveis, ele acaba representando os exageros. Então, isso pode repercutir em muita empolgação, por exemplo, um excesso, né? Uma necessidade muito forte de domínio sobre as conversas e uma autoconfiança exagerada também. Então, extrapola um pouquinho aí os limites. E no lado negativo, realmente, é das expectativas que giram em torno de conversas, mensagens e tudo mais, tá bom? O Mercúrio, nas questões materiais, ele rege os transportes mesmo, todos os tipos, carro e tudo mais, por tudo que é por terra. E também o Mercúrio, ele rege os documentos, papéis e coisas nesse sentido, né? Tudo que corre nesse nível. Então, são os assuntos aí que pedem mais atenção, tá bom? Bom, ao longo do dia, a gente tem, então, a Lua formando um aspecto bom com o próprio Mercúrio, né? Ela tá aqui em Sagitário, então ela vai formar um aspecto de trígono, esse que tá aqui vermelhinho. É um aspecto harmonioso. Vai acontecer em torno das 12 horas, meio-dia, então ele dinamiza as conversas. Esse aspecto ele é muito bacana, mesmo para jogar a conversa fora, para dar risada, contar piada, ele é bem nesse nível mesmo, ele é alegre, ok? Então é um período, que pega a hora do almoço, mais ou menos, no período do almoço, é bem legal. E até porque depois a Lua vai formar um aspecto harmonioso aqui com a Vênus tá forte, tá no signo que ela rege, tá bem legal. Então, esse dinamismo e essa conversa que eu falei do horário do meio-dia que é bacana, extrovertida e tal, ela acentua ainda mais no período da tarde. Então, a tarde é alegre, é dinâmica, é animada, mas para assuntos a menos, tá? Para coisa sem muita importância, é bem bacana. Lidar com os processos de arte, se quiser assistir algum evento artístico, ou mesmo passear, trocar conversas aleatórias aí com os amigos, é muito legal esse aspecto, super leve. Tá? Muito bacana mesmo. Então, a tarde do domingo, ela é bem tranquila. Depois, nós temos aqui na segunda, no dia 20 de agosto, a Lua passando ainda por Sagitário, finalizando ali, né? Já começa o dia em 20 graus. Ao longo do dia, ela forma alguns aspectos não tão fortes, né? Já vai formar um aspecto com o Sol lá no final do dia, 20 horas, que é legal, é um trígono. Pega o Sol forte em Leão ainda nos domínios dele. E a Lua aqui numa presença entre Júpiter e Saturno, ó, no termo de Saturno, na face de Saturno, mas na casa do Júpiter.
Mas é bem bacana esse aspecto, porque ele dá direcionamento, dá uma capacidade de posicionamento assertivo. E pelo menos nos interesses, né, a tendência é de clareza. Então as coisas ficam muito claras em torno do que se quer, do que não se quer, né? E tomar decisões, né? Definir suas estratégias e o que você pretende fazer em relação a isso também acaba se tornando mais fácil. É um aspecto bem legal porque a mente fica muito clara, tá? E seja lá o que você esteja buscando, a tendência é as coisas chegarem até você. Apesar do Sol estar na casa dele, né? Que é aqui no signo de Leão, ele tá também aqui no termo do Marte, na fase do Marte, que dá uma boa capacidade de assertividade, tá bom? É o único aspecto que se forma aqui na segunda-feira. Na terça-feira, a gente tem aqui a Lua em Capricórnio, começando o dia em 2 graus de Capricórnio. E o que acontece, né? Neste exato momento, ela vai chegar a uma conjunção com o Saturno, que está em 2 graus também, né? Ela entra em Capricórnio ali em torno das 4 da manhã. E aí ela vai formar uma conjunção com Saturno. Bom, a conjunção da Lua com Saturno, ela é muito séria, considerando que a Lua ainda está influenciando o Sol positivamente devido ao trígono que formou no dia anterior, e o Sol, consequentemente, influenciando Saturno, porque ele já vai mudar de signo, já vem para Virgem, aí ele entra numa configuração positiva aqui com o Saturno. E aí esses aspectos e esses posicionamentos, né, de Sol, Lua e Saturno, eles são muito favoráveis para lidar com os assuntos mais sérios, resolver as coisas que precisam de engajamento, de envolvimento, de compromisso, coisas que se desenrolam ao longo do tempo. É uma influência que pede um pouco de paciência, mas ela é direta, né? Ela não é enrolada, não. Ela é clara, mas elas são, muito provavelmente, os assuntos que se resolvem aqui, eles são assuntos que não são espontâneos, né? São coisas que precisam de tempo para o amadurecimento. De qualquer maneira, é uma influência muito bacana para centramento, para se tomar um senso de realidade de forma positiva. Não é nada frustrante, mas é aquele momento em que a gente se conscientiza do que é necessário, né? Da força física que é necessário se colocar para resolver os assuntos. É bem bacana esse aspecto aqui, ele tem um tom de compromisso muito agradável, de seriedade, de firmeza, de propósito. E também é o único aspecto que se forma aqui ao longo da terça-feira. Na quarta-feira, nós vamos ter aqui a Lua continuando no signo de Capricórnio, né? Aqui 14 de Capricórnio no início da manhã. E aí ela já vai pegar uma influência um pouco mais tensa com a Vênus. Bom, e a gente sabe que nos assuntos cotidianos, Lua em aspecto tenso com a Vênus não favorece nada aos temas das finanças, especialmente porque a Lua está no signo de elemento terra, né, numa configuração com a Vênus muito forte em Libra, que tem uma característica de status, de estilo, assim, bem intensa, né, bem marcante. Essa influência tensa entre as duas não é muito favorável para se fechar negócios financeiros, tá? Financeiros também não é muito bacana para se resolver assuntos românticos, né? Apesar da Vênus estar aqui no signo de Libra muito forte, ela recebe uma tensão da Lua, que representa o campo das emoções, muito fria aqui em Capricórnio, né? O Capricórnio é um signo de qualidades fria e seca. E a Lua não fica ligada em Capricórnio, né? É o exílio dela. Acontece, então, que essa quadratura acaba representando um potencial de distância, né? De distanciamento. Então, não é um bom momento para resolver nem temas românticos, nem para lidar com assuntos artísticos, com temas que envolvam beleza e estética, com compras, com assuntos financeiros maiores. Não é muito favorável, não, tá? Recomendaria deixar para um pouco mais adiante. Depois a gente tem ali em torno das 8 horas da manhã, essa Lua em Capricórnio, que vai subir um pouquinho mais, aqui até ela chegar em 15 graus, só mais 1 grau, né? E chega a um aspecto harmonioso com Júpiter. Essa influência aqui, ela é positiva, dá a expectativa que se realiza de forma concreta, tá? Mas como nós estamos falando de Júpiter, que rege as expectativas, as esperanças e tal, e a Lua que rege o campo das emoções e do humor, eu vejo assim, não propriamente ela gera tom de bom humor, porque uma Lua capricorniana está muito fraca, mas ela ameniza as dificuldades que a Lua acaba gerando aqui um pouquinho, né? Acabou gerando um pouco antes com a Vênus. Dá um tom de vamos aguardar, né? Mas de forma mais tranquila e tal. E até porque o Capricórnio ele é um signo que acentua também o nosso senso de realidade,
o que a gente percebe nesse sexto é que mesmo as expectativas que se formam ou que já estavam formadas antes, elas ganham uma possibilidade de observação real, né? Não é aquela coisa muito sonhadora, não é um senso de pé no chão com a consciência das expectativas e das oportunidades de forma equilibrada, né? Tá? Então, não chega a ser um super aspecto positivo, harmonioso, alegre e tal, mas dá uma centrada, assim, né? Da capacidade da gente levar as coisas numa boa. E aí, nós vamos ter depois, Sol na quinta-feira, o Sol mudando de signo. Ele entra no signo de Virgem, né? Já começa o dia aqui às 6 da manhã em 11 minutos de Virgem. Ele vai entrar ali na virada, né? Entre a quarta e a quinta-feira, ele já muda o tom. Bom, o Sol estava no domínio dele enquanto ele estava em Leão, então ele sai de uma força, né? Ele não está mais tão forte como estava antes. O signo de Virgem é um signo de característica muito simples, né? Uma característica de pureza muito acentuada. E quando a gente fala da pureza, da simplicidade, a gente está falando da simplicidade na vida diária. Então, menos coisa, menos brilho, é tudo muito tranquilo, tudo muito humilde. Tá? Essa é uma característica bem forte de Virgem. Acentua muito também o lado mais racional. Se a gente considerar que o Sol tem uma marca importante sobre a questão da intelectualidade, quando ele entra em Virgem, ele puxa mais para a racionalidade do que para uma visão muito ampla das coisas, um mental muito elevado. Tá? Então, o tom que nós vamos ter nos próximos 30 dias é de observar as coisas da vida real, é de lidar com menos expectativas, menos coisas, menos visões gigantes, marcantes, assim, as coisas ficam muito simples mesmo nesse nível, né, no tom do dia. Ok? Aí nós vamos ter, durante a quinta-feira, a Lua formando uma conjunção com Marte, né? Às 10 horas da manhã. Então, às 6 horas ela está aqui em 26 de Capricórnio, aí ela sobe um pouquinho. Então, como o Marte está no movimento retrógrado, é mais ou menos os dois se encontram, né? Porque o Marte vem para cá e a Lua vai para lá. Então, eles estão se encontrando. É uma condição de aplicação mútua, né? Como a gente diz tecnicamente na astrologia. É uma conjunção muito produtiva. A gente está falando de uma característica capricorniana que está tonalizando, colorindo o campo do humor e a capacidade de atitude, a força física, né? Capacidade de briga e tal. Bom, quinta-feira é o dia para você colocar a mão na massa e fazer aquilo que precisa fazer, de qualquer nível. Seja arrumar coisas pequenas e se organizar com os assuntos cotidianos, como também resolver assuntos mais importantes. É uma influência altamente realizável, né? Eu diria que aqui o que você pretende fazer se realiza, se concretiza no plano físico. E também a influência capricorniana, ela acentua muito o senso de realidade, né? Pé no chão, total. Aqui é uma influência de terra, bem centrada. A quinta-feira tem esse tom, ela não é tão alegre não, mas tudo que se coloca a mão ali funciona, a coisa vai que vai, se resolve mesmo. Ao longo do dia, a Lua vai mudar também aí de paisagem, ela vai subir aqui, ela começa o dia em 26, né? Então, quando chegar às 14 horas, ela entra aqui no signo de Aquário. Aí a Lua em Aquário, ela já é bem mais aberta. Todo esse teor de concentração que pegou bem durante a manhã vai perdendo a influência aqui durante a quinta-feira ao longo da tarde. A Lua aquariana, ela é mais aberta ao todo, né? Lida melhor assim com aquilo que vem de fora, não é tão voltada para as questões práticas, não é tão voltada para resolver os assuntos, mas se envolve bem com os temas externos, né? E aí, como a gente está falando do signo de Aquário, a tendência é a partir aí do meio da tarde aí da quinta-feira, a gente ficar bastante atento aí às coisas que rolam no entorno, né? Na sexta-feira, dia 24 de agosto, então, nós temos agora o Sol em Virgem e a Lua continua no signo de Aquário, né? Ao longo do dia, ela vai formar um aspecto de tensão com o Júpiter, que já até aparece aqui, né? Começamos o dia com a Lua em 7 graus de Aquário, ela vai subir e quando ela chegar a 16 de Aquário, que vai ser em torno lá do final do dia, 23 horas, esse aspecto aqui vai ser exato entre o Júpiter. Bom, sempre aspecto de Lua com Júpiter, aspecto tenso, envolve o campo do humor, envolve o campo da percepção,
das perspectivas, das crenças, do aprendizado, tal, de maneira tensa. Mas isso acontece muito tarde, então a gente talvez vai perceber isso só ao longo da noite, dormindo mesmo, sonhando e tal, que é uma influência muito mental, ela desagrega. Na verdade, pode ter insônia, isso aqui ela é agitada, essa influência ela não proporciona muito uma capacidade de meditação, assim, e de calmaria, né? O que eu percebo é que tudo acaba incomodando muito forte a gente. E como a gente tem um Júpiter muito intenso lá dentro do signo de Escorpião, algumas coisas que estão amarradas lá no fundo, elas vêm de maneira desagregada. Fica atento para você não se perder em torno de ideias, pensamentos, a gente pode dizer conjecturas, né? Coisas que você acha que pode acontecer e acaba ficando preocupado demais em torno disso, né? Essa é uma influência um aspecto que acaba levando bastante esse sentido de supor que alguma coisa poderia acontecer, o que está acontecendo, que alguém fez alguma coisa, ou que alguém é isso, ou que alguém é aquilo, e acabar tomando isso como se fosse realmente uma verdade. Tá? E pelo teor do aspecto, muito provavelmente não é uma verdade, tá? É uma preocupação em excesso. E também a gente tem a Lua chegando a um ponto de, ali quando ela chegar em 13 graus, né? Um pouquinho antes do Júpiter, que eu falei para vocês, ela vai formar uma oposição com o Mercúrio. Esse aspecto de oposição da Lua com Mercúrio, ele é o passo inicial para aquela influência que eu falei da Lua com Júpiter, porque a gente pega os dois astros que têm uma ligação muito forte com a mente, nossa, né? Lua, o humor, o pensamento básico, com o Mercúrio, a capacidade da fala, o raciocínio. Essa configuração de oposição, ela é desagregada entre mente e sentimentos, entre interesses e pensamentos, entre a maneira como você se posiciona diante daquilo que você está pensando, né? Você pode querer ampliar seus horizontes, chegar melhor, coloca um pouco do seu humor de uma forma mais aberta, mas quando toca ali pega no teu calo, aí a coisa fica feia, porque aí o Mercúrio em Leão, ele tem uma expressão bem marcante, né? Eu diria persuasiva. E aí, enfim, isso acaba representando um tom difícil para conversas e para você resolver as coisas, né? Ele é o início daquela preocupação da Lua com Júpiter que vem a seguir lá no final do dia. No sábado, 25 de agosto, nós começamos o dia com o Sol em Virgem e a Lua em Aquário, olha, em 19 de Aquário às 6 da manhã. E ela, às 2 horas, ela já vai formar um aspecto com a Vênus, 2 da manhã, foi um pouquinho antes aqui desse mapa, né? A Vênus está em 17 de Virgem. Então, quando a Lua passou aqui em 17 de Aquário, ela entrou nesse aspecto de trígono com a Vênus. Mas vai acontecer durante a madrugada. Então, quando a gente acordar, esse aspecto já está, né? A Lua já está se afastando e tal, mas ainda pega um pouco da influência durante a manhã. É legal, é uma influência muito bacana para socialização, tá? É um sábado de manhã, então é bom para espairecer. Se você vai as compras, para pequenas viagens, até facilita a conversa mesmo, né? Ele é animadinho assim nesse nível. Não chega a ser assim propriamente favorável para interesses materiais, porque a gente não está falando de nenhum dos signos de elemento terra, né? Eles não estão com essa configuração muito voltada para assuntos materiais, mesmo a Vênus estando em Libra, mas ela favorece no campo, né, da Vênus muito mais o contato com pessoas, o entretenimento, as artes, a beleza de uma forma geral do que assuntos materiais. E a Lua confirma isso porque ela está em Aquário, um signo que tem uma característica quente, né, sociável, e é o único aspecto que a Lua formará durante o sábado. Depois ela segue o caminho normal dela aqui, vai seguindo em direção ao signo de Peixes, mas não formará mais nenhum novo aspecto, só quando ela entrar em Peixes que aí vai ter uma oposição aqui com o Sol formando a Lua cheia, mas isso vai acontecer já no domingo, né? Não é no sábado, tá bom? Então é isso, pessoal, essa semana ela é bem leve, tem poucos aspectos sendo formados no céu, que acaba deixando uma boa parte dos dias da semana meio à deriva, assim, né? O que nós temos mesmo de mais marcante, mas nem tanto, né? É a volta do Mercúrio ao movimento direto, mas o Mercúrio é um planeta muito neutro, ele não tem uma característica nem benéfica nem maléfica, então ele não vai influenciar em tanta mudança no ritmo. E também a questão do Sol mudando de Leão para Virgem, que traz uma mudança um pouco mais, num nível um pouco maior, tá bom? Então eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.